Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito honrada com o convite. Vou começar o compartilhamento de tela. Por favor, vejam se vocês estão vendo, está tudo certinho. Eu não vejo a carinha de vocês. Por favor, Apresentou. Ok, obrigada. Até avisei a Malu. Aqui tá com uma tendência de chuva, então por acaso, se acontecer alguma coisa, me envia mensagem, porque senão eu vou ficar falando sozinha aqui com vocês. Mas, como eu disse, é um prazer estar aqui, passando conhecimento, passando um pouquinho que eu tenho para vocês, para ajudar, porque nós sabemos que a oratória é muito importante. E por isso, afinal, que vocês fizeram essas 3 palestras com pessoas maravilhosas estarem aqui com vocês. Então, começando, vocês já me apresentaram, meu nome é Micaele Mazeto. Na gestão 18-19, quando eu entrei no Interact, eu participei do concurso de oratória e tive a oportunidade, o prazer de chegar no concurso nacional, onde eu fui finalista. Na próxima gestão, eu tive a chance de estar como diretora distrital de protocolo, à frente dos concursos de oratória que nós tínhamos aqui no distrito. E nessa gestão, eu estou como presidente da comissão do concurso nacional de oratória, que era o cargo que eu via lá no meu CNO, no meu 18-19, e pensava, cara, eu quero muito ser isso. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês, é um prazer hoje, nessa gestão, dentro desse cargo, e poder ajudar as pessoas como a gente sabe que é necessário e às vezes não tem esse suporte dentro da nossa família Rotária sobre a oratória. Então, quando o Felipe fala, nossa, seus podcasts ajudaram muito, eu fico muito feliz. E eu falo em nome da comissão, em nome do Yuri também, que nós ficamos realizados. Porque aqueles podcasts, tudo que a comissão faz para vocês é realmente para que vocês tenham maior capacitações, que vocês consigam ir além daquilo que vocês podem, além do que eu e ele fomos. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de estarem escutando o que essa humilde pessoa veio falar para vocês. Primeiramente, como é a nossa primeira palestra, eu queria trazer a definição do que é a oratória. Afinal, ouvimos tanto essa palavra, não é mesmo? Nossa, que oratória bonita, nossa, e a oratória? Você tem uma boa oratória? E o que é isso, afinal de contas? De acordo com o mini dicionário Silveira Bueno, a oratória é a arte de falar em público, é a eloquência. Sendo que esse público, vamos prestar atenção, não precisa ser 500 pessoas, 1000 pessoas. Público pode ser a sua família, público pode ser o seu grupo de amigos. Afinal, é um conjunto de pessoas. E o que é, então, isso? É um modo específico de comunicação. Como que você se comunica com essas pessoas? É uma comunicação feita com desenvoltura e naturalidade. Muitas vezes nós pensamos nessa tal de oratória e pensamos nos políticos com terno e gravata. Ou então pensamos naquelas pessoas que falam todas, né, engomadinhas, empopadas. Boa noite, meus companheiros. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite espetacular. Mas não, a oratória, ela sim varia de lugar para local. Eu não vou aqui falar com vocês, às vezes, gírias que eu falo com os meus amigos. Mas também com os rotarianos, talvez eu vou usar um vocabulário mais formal ainda do que numa palestra. Então, a oratória, ela sim, vai variar de lugar para lugar, de contexto para contexto, de qual é meu objetivo, de quem é meu público, de qual é o ambiente que eu estou falando. Mas é muito importante que em todos esses ambientes, todos esses locais, nós sejamos nós mesmos. Não adianta. Sabe quando a gente faz uma redação e pensa, nossa, eu vou agora pegar essas palavras e procurar palavras que são mais inteligentes para mim parecer mais importante, vou procurar aqui palavras mais difíceis. Não adianta a gente fazer isso na oratória, porque a oratória, ela se personaliza de pessoa para pessoa, porque ela vai transmitir o quê? Uma mensagem, um valor, uma emoção de quem está falando. Então, eu posso aqui estar hoje falando com vocês de uma maneira um pouco mais formal, mas são de palavras que estão dentro do meu vocabulário. São de coisas que estão dentro da minha pessoa. Não é algo distante daquilo que eu sou. Então, a oratória, ela está pertinho de todo mundo. Não está distante igual a gente pensa. Mas, ok, Michele, entendi. A oratória, ela varia de pessoa para pessoa, ela depende dos casos, ela não está distante de mim. Mas por que Travou.
Travou pra mim também. Acho que Manda mensagem pra ela, fala pra ela que Vou caiu. mandar. Senão ela vai estar lá falando. Acontece, gente. Lá tá chovendo, ela é do Paraná, daí acontece mesmo. Problema técnico. Gente, acontece nesse mundo virtual, né? Acabei de avisar ela. Então, devido a isto, eu nomeio a Malu para continuar dando treinamento de oratória. Brincadeira. Arrasa, Malu. Vitor, gente, olha, o Vitor, juro, até acabar essa gestão, ele me mata. Com essas surpresas dele, sério. Tá tranquilo, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a oratória para vocês. Não vou falar porque eu não tenho conhecimento, eu não sei nada sobre isso. Mas eu estou aqui para aprender, para que no dia 5 de dezembro nós possamos fazer o quê? Um concurso de oratória. Se preparem, pessoal. Quero ver todos vocês participando. Ô, Victor, eu tava olhando e o Jorge estava aqui, né? Só que ele saiu. Então, eu não acompanhei. Mas que legal. Muito legal, muito legal. Achei muito Sim, legal. tava sim. Aí. É que eu não consigo acompanhar todo mundo que entra e sai aqui. Acho que eu sou meio lento para essas coisas. Talvez. Você só é rápido, né, Victor? Para bolar ideias para fazer surpresa para os outros. Nisso você, ó, campeão. Sou Maquiavel. Qualquer coisa, Malu, ela entra, não sei, eu não sei, acho que ela prefere pelo computador, né? Ela entra pelo celular e ela passa o slide, que eu consigo passar o slide aqui. Pra ela. Ser. Vou mandar mensagem, calma aí. Fala pra ela se ela quiser entrar pelo celular e eu passo o slide, eu consigo passar por computador aqui. Mas fala pra ela ficar tranquila, tadinha. Acho que ela deve estar, ai meu Deus, estão me esperando. Não, ó, antes da gente começar o treinamento, ela tinha me mandado mensagem avisando que a internet ela estava instável e que a coisa estava feia. Aí eu mandei um áudio para ela, falei, tipo, Mica, relaxa, internet cai, essas coisas é normal. Pra ela me responder, porque ela tá offline. Caiu energia lá. É uma possibilidade. De duas uma, ou caiu a energia ou ela tá sem 3G. Mas mais possível que ela tá sem 3G, porque pra energia não tem importância 3G. Nossa, é verdade, né? Ah, cai, nossa, nos insights. Tchim! Ele é pra Frentex. Ó, mas esse é o momento, hein, pessoal? Ela vai voltar aqui toda linda, plena e poderosa, porque agora é a hora dela dominar a ansiedade. Gente, o Victor, ele é sensacional. Olha, não dá. Gente, a Mica voltou. Mica, eu vou abrir o Eu voltei e eu tava falando sozinha.
Alô? Alô? Ai, meu Deus. Abre, Oi, por favor. tá normal. Então normal, era isso o normal, barulho que fez tá a normal. Até onde vocês escutaram? Vocês não escutaram nada, né? Nós escutamos até a parte de mudança de oratória, dependendo do ambiente. Isso, né, gente? Confirmei pra mim. Isso. Puxa vida, nossa, foi muito tempo sozinho. Não. Obrigada, Malu, por ter avisado. Problemas técnicos, muito obrigada pela paciência, galera. Ai, por me avisar, né? Já pensou se eu fico aqui? Só uma perguntinha rápida aqui. Você ainda não tinha passado nenhum slide, né? Tá, então. Você tava passando? Passei. Ah, tava travado. Hein? Tava, mas tudo certo. Ah, perfeito. Tava passando? Não tinha travado também? Tá. Pode passar. Quem tá passando? A Malu? Ok. Pode passar, Malu. Esse daí eu expliquei já. Não sabia que também não tava passando. Qualquer coisa eu vou entrar com o celular também. Não, pode voltar. Desculpa. Um pouco mais. Um pouco mais. Pode voltar. Aí, para aí. Você tava falando o que é oratória. Por isso que eu até ia mandar uma mensagem aqui. Tá, enfim. Como eu estava falando, então essa é a minha trajetória. Eu já falei, tinha passado esse slide. Pode passar, Malu, muito obrigada. Tá dando para me escutar? Sim. Aí, o que é oratória? Muito bem. Então, como eu estava falando, parei no segundo tópico. A oratória ela vai mudar de ambiente para ambiente, mas é por isso que a gente sempre tem que possuir a nossa naturalidade e desenvoltura. Por quê? Não importa onde que nós, para quem a gente esteja falando, para como é o ambiente, nós sempre precisamos ser quem nós realmente somos. Então, isso vai variar. Eu não sei se vocês pegaram esse exemplo, mas eu tinha falado da redação, onde a gente pega as palavras que já tínhamos colocado e coloca, a gente fala assim, vamos colocar palavras assim, parece que a gente é mais importante. Na oratória, isso não é possível, porque quando você fala aquelas palavras, não vai parecer que elas realmente são suas, e não vai ficar com aquela naturalidade. Então, pelos que nós precisamos ser mais formais, como em reuniões ou em palestras, sempre precisamos agir com essa e o falar em público com o nosso jeitinho, sabe? E isso ela pode ser o que trabalhada para ir se adequando aos lugares. Porque é muito importante que nós consigamos transmitir uma mensagem, um valor e uma emoção. E nós só vamos conseguir transmitir isso com coisas que nós já possuímos dentro de nós mesmos, com vocabulários que nós já usamos, mas em determinados momentos. Pode passar, Malu. Importante, Michele. Ok, entendemos que ela não está tão distante da gente, entendemos que ela varia de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente, mas por que essa tal de oratória é tão importante? Por que nós sempre escutamos isso? Porque que dentro da família Rotária a gente sempre fala liderança e oratória, vamos desenvolver. Porque afinal que nós estamos fazendo 3 palestras sobre oratória. Porque a oratória, ela é o se expressar claramente e corretamente. Nós precisamos disso. Como que iremos liderar pessoas, guiar pessoas para o mesmo objetivo, se não conseguirmos externar aquilo que nós iremos fazer? Como que iremos conversar com as pessoas, expressar aquela ideia que você teve de um projeto super top, mas você não consegue transmitir? Quantas vezes você já teve, sim, uma ideia boa, ou então, todo mundo estava discutindo sobre o melhor jeito de fazer tal coisa, e você tinha um jeito legal, um jeito que iria ser eficiente, mas então ninguém te escutou. A pessoa falou assim, melhor não, e deixou de lado. É exatamente sobre isso, quando a gente sabe se expressar claramente e corretamente, do modo que a mensagem vai chegar no nosso receptor,
nós ganhamos a visibilidade. E a visibilidade, ela é importante por causa disso, porque ninguém vai parar e falar assim, Lívia, por favor, a gente parou o mundo agora para te escutar, o que você tem para dizer? Infelizmente, as coisas não acontecem assim. Infelizmente, é a gente que tem que fazer com que o mundo nos escute. Nós que temos que parar as pessoas para elas entenderem que temos algo, sim, de valor para passar, para transmitir. Então, essa visibilidade ela é muito importante, ainda mais para nós que somos agentes dentro da nossa comunidade, agentes transformadores, que queremos a mudança. E essa visibilidade não acontece só aqui, mas, por exemplo, dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, a partir do momento que sabemos nos comunicar melhor, as oportunidades vão se abrindo. Eu não cheguei no cargo, por exemplo, da MDIO do nada. Eu cheguei porque, por meios, obviamente que aqui meu cargo é de oratório, né? Se eu não tivesse uma oratória boa, eu não ia estar aqui também. Mas, por exemplo, vamos pegar a Mariazinha, que é do meu clube, ela é tesoureira. Se ela não tivesse transmitido para as pessoas o trabalho que ela fazia, se ela não tivesse mostrado que ela faz bem, às vezes ela não estaria ali. Às vezes ela não teria conseguido ter essa oportunidade. Mas ela teve por quê? Porque conversava com as pessoas, explicava o que ela fazia, falava com paixão, e ela conseguia transmitir tudo isso para os outros. Às vezes, se ela fizesse as coisas dela ali, baixinho, quietinha, não conversasse com ninguém, não fizesse esse rede de contatos, ela não conseguiria. E oratória é muito sobre isso. É sobre, por meio da comunicação, nós alcançarmos mais pessoas, nós transmitirmos aquilo que realmente é importante para a gente. E a partir desse momento, nós potencializamos as nossas habilidades e os nossos atos. Porque estamos num mundo onde apenas fazer as coisas de forma eficiente, de forma boa, não é mais o necessário. Nós precisamos transmitir que fazemos isso de forma boa, nós precisamos transmitir que fazemos isso de forma eficiente. E a oratória vai nos ajudar em questão a isso, porque nós vamos saber como falar, como externar que isso está ocorrendo. Quantas vezes vocês já viram pessoas que fazem um trabalho incrível, mas que não possuem visibilidade, que não possuem os créditos daquilo que a pessoa está fazendo? Então é sobre isso. Às vezes, por exemplo, se você tem duas pessoas, elas fazem quadros magníficos. Os quadros das duas pessoas são muito bons. Mas a primeira pessoa, ela é mais introvertida. Ela não conversa com muita gente, ela anda sempre para baixo, com a cabeça baixa. E a segunda pessoa não, ela já conversa mais, ela pega e fala, não, esse quadro ele retrata a minha infância. Ela retrata a minha infância desde o momento onde eu estou. E toda a luta que eu tive para me transformar nessa pessoa. E a outra pessoa, ela não vai saber explicar esse quadro. Às vezes, se uma pessoa, por exemplo, quiser comprar, qual quadro que ela vai comprar? Aquele quadro que a pessoa soube se comunicar melhor. Muitas vezes, nós precisamos da oratória. Então, isso é muito importante também. Pode passar, Malu. Para potencializar aquilo que nós já temos de melhor. E se temos voz, é para vazar sentimento. Eu gosto muito dessa frase da Mia Couto, porque para mim, oratória é isso. Não adianta a gente querer transmitir algo para as pessoas falando assim, de um jeito meio morto. Que sentimento você está passando para as pessoas desse jeito, sabe? Eu fico muito triste, porque a nossa voz é algo muito importante. E cada pessoa tem algo muito importante para transmitir para os outros. Então, nós precisamos realmente vazar essa paixão, vazar esse sentimento para as pessoas entenderem. Para mim, esse sentimento na frase da Mia Couto é o falar com entusiasmo. É marcar as palavras corretas para que elas entendam exatamente, Victor. O corpo fala. Vai estar assim na nossa entonação, no jeito que eu estou falando, no meu volume. Agora eu estou usando um volume nem muito alto, um volume nem muito baixo. Mas e se eu estivesse falando assim? Às vezes não ia ter o mesmo efeito em vocês. Não ia vazar tanto sentimento que eu gostaria que fizesse. Porque eu acredito que realmente a oratória é uma das armas mais poderosas. A nossa voz é uma das armas mais poderosas, porque está com a gente. E nós podemos usar ela sempre. Pode passar. E é muito importante a gente também falar que oratória não é um dom. A oratória é uma habilidade. Então, nossa, gente, escutei na faculdade, quase que eu corrigi minha professora. Não, a gente não faz isso, né? Porque eu estou no primeiro ano.
de direito e ela tá lá há 50 anos e é mestre, então eu fico quieta. Mas ela falou assim: nossa, aquela pessoa tem o dom da oratória. Eu fiquei assim, amada, não é bem assim. Não é bem assim. Porque dom, a pessoa nasce com isso. E a oratória é uma habilidade, porque nós podemos desenvolver ela. Ninguém nasce falando. E muito menos nasce falando bem. É de pouquinho em pouquinho e respeitando as nossas limitações, respeitando aquilo que a gente não consegue fazer, que nós vamos melhorando. Então coloquem isso na cabeça de vocês. Oratória não é um dom, é uma habilidade. Micaele, mas eu falo muito mal. Eu gaguejo, me ataca gastrite, eu fico com uma caganeira, eu não consigo subir no palco, ver um microfone que, ó, o negócio dá errado. Mas não é assim. Se nós colocarmos como objetivo a oratória, como objetivo falar bem em público, nós vamos alcançando isso. Porque são trabalhos que nós vamos realizando com o nosso corpo, com os nossos comportamentos, que nós vamos alcançando esse objetivo. Boa noite, Guilherme. Então, a oratória, ela requer treino, ela requer prática, ela requer principalmente a persistência. Porque é muito comum, depois de um erro, depois que a gente passa um vexame em público, de nunca mais queremos falar em público, não é mesmo? Mas nós precisamos sim nos dar a liberdade de voltar da próxima vez. Nós precisamos ter essa paciência com nós mesmos e falar: errar é normal, o que eu não posso é parar, pode passar, Malu. E é desse modo que nós vamos melhorando de pouquinho em pouquinho. Por isso eu quis trazer o conceito básico. Geralmente, quando tem uma palestra só sobre a importância da oratória, eu trago vários conceitos. Mas como essa palestra ela é focada na nossa ansiedade, eu trouxe só esse, para depois até a Letícia desenvolver melhor na palestra dela, que vai ser sobre o concurso de oratória. Então, uma coisa muito importante de definir aqui é que a oratória, ela é dividida em linguagem verbal e linguagem não verbal. E geralmente, eu não sei vocês, mas eu era assim, pelo menos. Eu acreditava que a oratória era só linguagem verbal. A gente entende que o corpo fala e etc, mas eu pensava assim, oratória é o quê? É o falar em público. É a expressão da sua voz. Então, que linguagem não verbal? A gente vai colocar imagens lá para o povo entender alguma coisa? O que é isso? E não. A linguagem verbal, na verdade, ela é apenas as palavras que nós escolhemos dentro do nosso repertório, dentro do vocabulário que nós possuímos. Agora, a linguagem não verbal é o modo com o qual nós usamos essas palavras. É o modo como nós pegamos essas palavras vazias, em entonação de voz. Hoje com Pra mim, parou o seu áudio. A internet caiu, mas voltou. Acho que caiu novamente, eu acho. Acho que ela caiu também. Acontece, gente. Entrei aqui no Google, tá previsão de tempo mesmo em Umuarama. Então, tranquilo. Acontece essas coisas. Chuva não é com a gente, não. Eu só vou avisar ela que ela caiu, porque às vezes ela tá falando ali ainda e o negócio tá indo. Vou avisar. avisa ela.
Vai, Vitor, seja o nosso entretenimento. Hello, my friends. Que eu não estou isso muito. Ela tá tentando voltar. Mica, você está. Acho que a internet dela tá ruim. Eu acho que ela ainda nem percebeu que ela caiu. Eu também acho que ela tava falando aí. Porque ela tava Tadinha. falando. Aí, eu mensagem já. Ai, gente, coitada, eu tô com dó. Eu achei que era a minha internet. No começo eu também achei que era minha. Eu comecei. Aí, ela tá pedindo pra entrar, eu acho que é ela. Ela tá com 2 contas? Ela pediu pra entrar. Talvez. Escutei que eu caí, tá? Calma, calma. Calma, Mica, respira. Aí a outra Mica. Ah, Ricardo. Falando, eu ficava assim, vocês não estavam escutando. E vocês, eu acho que ela não tá escutando. E eu falava, eu não tô escutando. Deixa eu colocar vocês aqui. Mica, eu vou apresentar os Privilegiados, slides. porque eu nunca fui numa palestra onde caiu tanto assim meu Wi-Fi. Tá. Dá pra me ouvir? Sim, mas você está de lado pra mim. Acho que a rotação de tela. Tô tentando descobrir onde que é aqui. Eu acho que. Eu não sei. Agora está reto. Não, agora tortou de novo. Foi, Tá. agora foi. Ai, que linda! Beleza. Tá, enfim, continuando. Onde eu parei? Até onde vocês escutaram? Nessa parte de linguagem verbal e linguagem não verbal, a parte de usar as palavras certinhas. É isso, gente? Confirma aí. Isso. Você ter as palavras para você. Entendi, beleza. Seu repertório. Aí, voltou. Repertório, exatamente. Ok. Enfim. Obrigada pela paciência novamente. Igual eu falei pra Malu. Cara, eu nunca vi uma palestra onde eu caí tanto assim. Meu, aconteceu uma vez e eu voltava. Enfim, vocês são guerreiros. E qualquer dúvida que surgir por causa dessas interrupções, vocês me avisem, por favor. Mas, retomando. A linguagem não verbal, só os fortes resistirão. O que ela é? A linguagem não verbal é o modo com o qual nós nos expressamos. A linguagem verbal são apenas as palavras que nós escolhemos, assim como vocês estavam falando. Dentro do nosso vocabulário, nós podemos falar vários significados com uma mesma palavra, ou várias palavras dentro de um mesmo significado. Então, nós usamos esse repertório do jeito que nós precisamos, do jeito que nós queremos, ou às vezes, como a gente está ansioso, do jeito que vem, né? Veio, a gente falou ali, significou isso, ótimo. Enfim, mas a linguagem verbal é exatamente só isso, as palavras que nós escolhemos. Já a linguagem não verbal é o modo como nós falamos essas palavras, é o modo como o qual nós nos expressamos. Vai da nossa expressão facial, dos nossos gestos, da roupa que nós estamos vestindo, porque tudo isso transmite uma mensagem, transmite algo. Se eu tivesse agora com uma camisa de futebol, o que eu ia estar transmitindo para vocês? Coloquei uma camisa do Interact, coloquei os meus pins, né? Então isso é tudo muito importante porque eu passo uma mensagem para vocês. Então o que eu quero falar? E quando nós escolhemos essas palavras, pode ser as mesmas palavras, mas ditas de modo não diferentes. Então, a linguagem não verbal, na verdade, é a parte mais importante da oratória. E foi feita uma pesquisa, o professor Albert Mehrabian ele fez, onde ele falava que a linguagem verbal é apenas 7%. Ela tem apenas 7% de importância dentro da oratória. O resto é atrelado à linguagem não verbal. Então, por exemplo, eu escolho falar aqui. Eu estou muito feliz hoje. Eu falei feliz, eu falei sorrindo. A minha entonação, ela passava essa emoção. Mas e se eu falasse essas mesmas palavras desse modo? Eu estou muito feliz hoje. Eu escolhi as mesmas palavras. O que mudou foi a minha linguagem não verbal. Foi o modo com o qual eu me expressei. Por isso, essa, na verdade, é a parte mais importante. Então, a próxima palestra, que é sobre expressão facial,
Galera, usem ela. Porque tem pessoas que convencem pessoas apenas pelo quê? Pelo seu corpo, igual o Victor falou, o corpo fala. E é exatamente isso. Então, às vezes, as palavras nem pesam tanto quanto aquilo que você está transmitindo para quem está ouvindo. Pode passar, Malu. Enfim, tem essa frase da Mia Couto, e eu gosto muito dela, porque ela fala que se temos voz é para vazar sentimento. E eu defendo que a oratória é sobre isso, é sobre a gente chegar nas pessoas e transmitir aquilo que nós realmente queremos. Ok, mas e se as pessoas vissem a continuação dessa frase? O que elas iam achar? Micaele, mas ó, não tanto sentimento, hein? Porque senão... E daí pensando, eu falei, realmente é verdade. Contudo, o sentimento demasiado nos rouba a voz. E um exemplo que nós podemos trazer aqui é a ansiedade. Pode passar, Malu. Quantas vezes você sabia todo o conteúdo, você sabia como você iria falar, você separou sua roupa lá bonitinha para passar uma mensagem boa para as pessoas, mas a ansiedade roubou tudo isso de você. Roubou o seu momento, roubou o seu conhecimento, roubou até a sua voz, né? Porque chega ali e a gente não consegue nem falar, fica gaguejando. Então, muita ansiedade, por exemplo, e ansiedade é um sentimento, é uma emoção, ela nos atrapalha, ela nos rouba a voz. E, primeiramente, nós temos que entender o quê? Que nós somos seres humanos. Isso vai acontecer, todo mundo está sujeito à ansiedade. Grandes oradores e palestrantes, eles ainda falam, ao subir no palco, dá aquele frio na barriga, eu fico ansiosa, porque é normal. É algo do ser humano. E nós precisamos também entender que nós possuímos Ai, meu Deus, eu não arrumei isso daí. A Júlia Porto fez slide para mim e eu não arrumei, esqueci. Nós possuímos respondentes emocionais, não é correspondentes, é respondentes emocionais. E o que é isso? São fatores involuntários do nosso corpo. É quando nós estamos ansiosos e daí começamos a tremer. Nós estamos ansiosos e o nosso coração começa a acelerar, a gente começa a suar, a mão começa a ficar fria, ataca a gastrite, a gente não consegue nem comer direito. E a gente não controla isso, a gente não vai pegar e gritar, para de tremer agora! Não vai funcionar, nós vamos ficar mais nervosos ainda. E por que isso começa a acontecer involuntariamente? Porque o corpo começa a produzir vários hormônios, como o cortisol. E ele é responsável pela adrenalina, ele é responsável pelo gente ansioso, ele é responsável pela taquicardia que dá na gente. Então, é algo que o nosso corpo está condicionado a isso e nós não podemos apenas gritar com ele que vai acontecer. E quando esses hormônios começam a ser liberados por causa da ansiedade, por causa do medo, tudo que é secundário no nosso corpo é parado. Por exemplo, a digestão. Então, já aconteceu de vocês terem que fazer alguma palestra, e daí vocês comeram antes, e daí não caiu muito bem, o negócio começou a ficar feio. É por causa disso. Porque tudo que não é necessário no corpo, porque ele acredita que tem que fugir, ele vai retirando. E ele fica nesse estado vigilante. Pode passar, Malu. Então, nós precisamos entender que o que acontece com o nosso corpo para que a gente retire isso. Então, primeiramente, oratória é o quê? Também é muito autoconhecimento. Então, se pergunte, que estado emocional eu estou sentindo? O que disparou esse estado em mim? Porque a partir deste momento, nós vamos aprender como que o nosso corpo funciona quando eu estou ansioso e eu vou poder racionalizar. Eu vou poder pensar positivo para que os fatores que vêm involuntários sejam retirados. Que estado emocional eu estou sentindo? Eu estou com tremedeira. Eu estou com o estômago embrulhado. Às vezes nós estamos ansiosos, mas não entendemos o que está acontecendo com o nosso corpo. Então nós precisamos sim ter esse olhar analítico com a gente, fazer essa análise. E depois, o que disparou isso em você? Daí você vai falar, Micaele, ao falar em público, né? Duh. Mas não é só isso. Quando a gente fala em público, tem os nossos medos que são específicos. Por exemplo, ser julgado. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de dar aquele esquecimento. Eu tenho medo da minha mãe, porque ela vai estar me assistindo lá. E, meu Deus, a minha mãe, mano. Então, nós precisamos começar a entender. Porque a partir do momento que começamos a entender, nós precisamos racionalizar esse medo. Não, mas é só minha mãe. Se eu errar, ela vai rir de mim. Não, mas é só minha mãe, tá tudo certo. Ok, eu vou cair. Se eu cair, meu Deus, se eu cair, todo mundo vai rir. Se eu cair, eu levanto. Isso, se eu cair, eu levanto. Tá tudo certo.
eu posso cair, é só eu levantar, fingir que nada aconteceu. Ou eu faço uma piada, então, beleza. Eu tenho medo das pessoas me julgarem. Tá, mas se elas me julgarem, o que eu posso fazer? Eu posso... Não, realmente, se elas me julgarem, não tem o que eu posso fazer. Nós estamos sujeitos a isso. Mas eu tenho certeza do que eu estou fazendo, eu acredito nisso. Então, nós precisamos começar a racionalizar aquilo que é realmente o nosso medo e não generalizar tudo. Eu tenho medo mesmo e eu não vou falar em público. Não, mas até essa paciência para conseguir entender o nosso corpo, conseguir entender como nós funcionamos. E o pensar positivo, ele é muito importante, porque nós vamos liberar os hormônios da felicidade, como a endorfina, a dopamina, a serotonina. E isso vai fazer o quê? Vai cortar os outros da ansiedade. Então, nosso corpo vai começando ali a se equilibrar novamente. E até sobre o pensar positivo, tem pessoas que falam pra gente fazer o quê? Ativar as nossas memórias positivas. Imagina, você tá lá pra falar, está esperando o seu tempo, tá esperando, esse tempo não passa, está esperando. Então começa a imaginar naquele final de semana que você foi naquele evento do Interact, do Rotaract, que foi maravilhoso. Começa a imaginar aquela vez que você foi com a sua família, deu tudo certo, sei lá, foram na piscina, foram no sítio, foram na chácara. Porque a partir do momento que nós pensamos nisso, nós vamos desenvolvendo os comportamentos e aquilo que você quer que o seu cérebro acredite, aquilo que você quer que ele realize. Pode passar, Malu. Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é pensamento e o que não é. Então, a partir do momento que nós começamos a pensar coisas positivas, que nós começamos a ativar essas memórias positivas, o nosso corpo vai começando a entender que tá tudo bem. E nós vamos conseguindo desencadear esses comportamentos no nosso corpo. E uma coisa muito importante, quando nós formos falar esses pensamentos positivos, é nunca usar a palavra não. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende a palavra não. Então, se você pensa assim, não, agora eu vou falar positivo, porque a Michele falou que se eu falar positivo vai estar tudo certo, se eu pensar positivo vai dar tudo certo. E você começa a pensar positivo assim, eu não vou cair. As pessoas não vão me julgar, eu não vou esquecer. O seu cérebro, ele vai focar só na segunda parte. Eu vou esquecer. As pessoas vão me julgar. E o seu cérebro não vai raciocinar essa palavra, não. Então, pense diferente. Pense assim. Vai dar tudo certo. Eu vou falar lá tudo que eu estudei. Eu vou arrasar. Porque ele não sabe diferenciar. Porque ele não sabe registrar essa palavra, não. E outro fator muito importante sobre o cérebro não saber diferenciar o que é pensamento e o que não é que quando nós estamos ansiosos, o que é ansiedade? A gente ficar pensando no que ainda vai acontecer, certo? E se você ficar lá, eu vou falar no palco, eu vou falar assim, vou me apresentar, eu vou falar no palco e vai ficar tudo bem. O nosso cérebro vai começar a entender que você já tá no palco, que você já tá falando. E por isso que ele vai ficando tão ansioso assim, que ele não sabe diferenciar. Então, vamos usar isso ao nosso favor e pensar em coisas que vão nos relaxar, vamos pensar em coisas ali que vão nos estabilizar, beleza? Uma coisa que a Giovanna Piacentini falou no curso que eu estou fazendo com ela, e que foi sobre o julgamento o que não estiver ao nosso alcance, iremos aprender o que estiver ao nosso alcance, iremos aprender a controlar. Por exemplo, a ansiedade. Está ao nosso alcance, a gente pode aprender a controlar. Às vezes, nós sempre travamos em algumas palavras. A gente pode aprender, a gente pode ir no fonoaudiólogo, nós podemos treinar. Mas o que não estiver, nós deixaremos ir. O que não está ao nosso alcance? O julgamento, por exemplo. As pessoas irão falar, irão comentar, isso é normal, mas nós temos que entregar o nosso melhor. E se nós entregamos o nosso melhor, nós temos que entender o quê? Que nós somos seres humanos, igual eu disse lá no começo, e ter essa paciência com nós mesmos. Porque nós nunca vamos, por exemplo, saber tudo. Nós nunca vamos começar a fazer as coisas fazendo bem, fazendo, o melhor. Não, nós vamos fazendo isso aos poucos. Nós vamos aprendendo aos poucos, nós vamos melhorando aos poucos. Então, nós precisamos ter isso em mente também. Então, galera, o que estiver a nosso alcance, nós podemos melhorar. O que não estiver, vocês deixem ir. Beleza? Porque muitas vezes isso nos para. E a gente não pode deixar que essas coisas nos parem. Um outro fator muito importante que ajuda quando nós precisamos falar em público, apresentar um trabalho, subir num palco, pegar no microfone, é ajustar o nosso foco. Porque se o seu foco fica em tudo esses fatores negativos que a gente já conversou,
Se o seu foco fica na pessoa que vai falar de você, se o seu zíper da calça tá ou não tá aberto, você nunca vai conseguir falar. Então, ajuste o seu foco. Qual que será o seu foco? O seu foco é na mensagem que você vai passar. Não, hoje eu vou falar sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo, que a gente precisa de patrocinador. Beleza, é nisso que eu vou focar. O que eu tinha para fazer antes, eu já fiz. Me preocupar se meu zíper tá aberto, eu já conferi. Então, aqui nesse momento, eu vou focar o quê? Na minha mensagem. Se nós não focamos a nossa mensagem, ficamos pensando, será que meu cabelo tá bom? Será que eu tenho batom no dente? A gente nunca vai conseguir passar a mensagem exatamente. A gente vai ficar muito vidrado nisso, vidrado nos problemas que podem acontecer. Então, ajuste o seu foco, que isso irá realmente te ajudar bastante. Malu? Agora, eu coloquei algumas dicas que nós podemos utilizar para nos acalmarmos. Uma delas é a posição do super-herói. Essa posição, eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar, tem até em Grey's Anatomy. A Amy Cuddy, ela pesquisou e ela viu que alguns dos nossos comportamentos vão ajudar a nos acalmar. E essa posição de super-herói, ela publicou essa pesquisa, se não me engano, em 2017, que se nós ficamos com uma pose que nos transmite poder, que é uma pose poderosa, como a do super-herói, no mínimo em 2, 3 minutos, nós realmente vamos nos sentir assim. Qual que é a posição do super-herói, Micaele? A posição do super-herói é aquela que nós sempre vimos nos desenhos, sempre vimos nos filmes, que é com a mão aqui na cintura, certo? Desse jeito, com os pés paralelos, olhando sempre para frente, peito para trás, ombros para trás, peito estufado aqui, olhando para frente. E depois de um tempo, nós realmente vamos começar a sentir isso, porque o nosso comportamento está intrinsecamente ligado com como nós pensamos, como nós estamos nos sentindo. Geralmente, as pessoas, quando entram no palco, precisam falar em público, elas demoram de 1 a 2 minutos para se sentirem confortáveis e realmente falarem aquilo que precisam falar. Já percebeu? Dá para ver muito em concurso de oratória. A pessoa chega lá toda tremendo, ela, meu Deus, e começa a desenvolver o texto, parece que ela está toda presa. Depois que chegou num tempo, ela consegue desenvolver o texto de forma confortável, ela consegue, daí você fala assim, caraca, olha o que essa pessoa está falando. Então, é exatamente esse tempo. A posição do super-herói, por exemplo, ela vai ajudar que esse tempo, ele seja o quê? Diminuído. E você vai conseguir controlar a ansiedade melhor, não vai precisar demorar todo esse tempo para, às vezes, dominar esses nossos respondentes emocionais, essas coisas involuntárias. Outro fator que pode ajudar muito é conhecer o local em que você vai falar, que você vai apresentar. Por quê? Como a gente sabe, ou não sabe, porque eu não falei sobre isso, mas eu falarei agora. A ansiedade, ela surge, esse medo, por quê? Por causa que é um dispositivo que a gente tem para se algo der errado. A gente tem que fugir, a gente tem que correr, a gente fica vigilante. E quando a gente fica com essa ansiedade, esse medo, é porque o nosso cérebro acredita que precisa defender a gente, que algo muito horrível vai acontecer e ele vai precisar sair correndo de onde é que ele esteja. E quando nós conhecemos o local que nós iremos apresentar, iremos falar, ele vai ficar um pouco mais relaxado. Por quê? Quando estamos num local novo, ele vai mapear tudo que tem ali, tudo que está acontecendo. Ou então, se nós iremos entrar num novo aplicativo, ele vai tentar entender aqui o que está acontecendo. É novo, é diferente, meu Deus. Mas se nós conhecemos o lugar que nós iremos falar, nós entendemos o aplicativo com o qual nós iremos utilizar, nós nos sentimos mais confortáveis. E ele não se sente tão vigilante assim, e isso vai ajudar a controlar também a nossa ansiedade. Outro fator que é muito importante é arrumar a postura. Na próxima palestra também falará sobre expressão facial, mas a postura em si, ela também não apenas transmite uma mensagem de credibilidade, de autoridade, muitas vezes, porque se você fala assim, ninguém vai acreditar em você. Mas se você fala assim, as pessoas realmente pensam, nossa, ela deve saber alguma coisa. Deve saber, porque tá falando de forma confiante. Então, também ajudar nessa parte, nessa expressão não verbal, arrumar a postura também nos ajuda a ansiedade, a controlar aqui, nosso cérebro. Por quê? Porque se nós colocamos nossos ombros para trás, fazemos gestos abrangentes, equilibramos o nosso peso, sabe, nas duas pernas, não ficamos nem assim com
jogar de um lado, nem do outro, não ficamos assim olhando para baixo, olhando sempre para cima, sempre para as pessoas em si, o nosso cérebro vai começar a pensar: cara, não, mas eu acho que a Michele não faz sentido ela estar ansiosa e nervosa, porque nem parece que ela vai fugir. Olha a pose dela aí. A pose dela tá confiante. Não, não. Essa ansiedade aí, ó, a gente colocou errada. Vamos parar, hein? Então, a nossa postura, ela também ajuda o nosso cérebro a entender que não, a gente não vai precisar fugir. Calma, tá tudo certo. E a mesma coisa que acontece com o sorriso. Se você fica sorrindo assim enquanto você palestra, as pessoas, além de acharem você simpático, simpática, o seu cérebro vai começar a entender que ele não precisa estar com medo, que ele não precisa ficar nervoso ou ansioso, porque você está sorrindo. E se você está sorrindo, tá tudo bem, né? É isso que ele começa a acreditar. Ou seja, o nosso comportamento vai alterar aquilo que o nosso cérebro está fazendo involuntariamente. É muito importante que a gente utilize esses fatores ao nosso favor. E a última coisa que eu trouxe ali é o respirar corretamente. Porque quando nós estamos nervosos, ficamos taquicardíaco, nosso coração acelera, nós geralmente começamos a respirar aqui em cima, assim, ó. Certo? É a respiração torácica. Porém, a respiração corretamente é a costo-diafragmática, onde a gente usa o nosso diafragma, e o diafragma ele fica aqui. Ele fica nessa parte da barriga. E quando nós respiramos corretamente, a nossa voz ela vai sair de forma mais estável, ela vai sair do modo que precisa sair, e não muito curtinha assim, sabe? Daí fica parando para respirar e fica entrecortada. Então, respirar corretamente vai ajudar a nossa voz. Porque a nossa voz, afinal de contas, ela precisa da respiração para estar saindo. Se eu não respiro, a voz não sai. Podem fazer o teste depois, porque ela precisa pegar emprestado esse sistema. Então, respirar corretamente vai nos ajudar bastante. E o respirar corretamente é realmente utilizar toda essa parte aqui para estar respirando. Um jeito para você ver se você está realizando corretamente é colocar sua mão sobre o seu diafragma, ou seja, assim, na sua barriga, um pouquinho ali abaixo do estômago. Isso. E você vê. Quando nós puxamos o ar pelo nariz, nossa barriga, ela precisa se mexer. E quando nós respiramos, ela precisa vir para dentro. Nós respiramos, ela vem para fora. Nós expiramos, ela murcha, ela vem para dentro. Nossa barriga está se mexendo, então a gente está fazendo um negócio diafragmática, porque é muito mais fácil a gente respirar aqui, ó. Aqui em cima. E outro fator muito importante é a gente respirar realmente com calma. Aqui teve o concurso extraoficial de oratória para os nossos associados. E eles ficam em isolamento, certo? Até o tempo do discurso deles. E nós colocamos eles para esperarem na frente da Casa da Amizade. E o discurso estava correndo um pouco mais... Nossa, sei lá, estava distante o negócio, para eles não escutarem realmente. E nesse caminho, eles quase tinham um treco. Tem uma nova associada nossa, que ela veio do Rota Kids. E ela falou assim, Michele, eu vou vomitar aqui, Michele. Assim, não, Júlia, pelo amor de Deus, respira. E daí eu falo assim, Júlia, puxa pelo nariz em 3 segundos e solta pela boca com o dobro do tempo, em 6 segundos. Ela fazia assim, ó. Esse não é a expressão correta, nós precisamos puxar com calma e soltar com calma. Júlia, tinha que ser Júlia. Enfim, então se nós puxamos o nosso ar com 3 segundos, nós precisamos nos controlar também para soltar ele no dobro de tempo, nos 6 segundos. Porque isso vai fazer com que a gente se acalme. E podem prestar atenção, se vocês estão muito nervosos, vocês vão começar a acelerar a fala de vocês. Vocês vão começar a falar muito rápido. Às vezes a gente pergunta, Michele, mas por que eu falo tão rápido? Porque às vezes a gente fica nervoso, a gente acaba se afobando e acaba acelerando as palavras. Então, a respiração, o respirar fundo, respirar corretamente, ele vai nos ajudar muito a como essas palavras vão sair, a como a gente vai conseguir realmente externar as nossas palavras. Pode passar. E, pensando nisso, tem uma youtuber que eu gosto muito, que é a Gislene Izquierdo. Se vocês quiserem saber um pouco mais de oratória, podem ir lá no perfil dela. Ela posta bastante vídeos. E ela fala sobre esses 3 passinhos para dominar a ansiedade. Ela é neurocientista, ela é psicóloga, e ela fala que o primeiro passo é mudar os pensamentos. Ou seja, esses 3 passinhos são um resuminho de tudo que a gente conversou até agora. Então, decorem, ó. Primeiro passo, mude os pensamentos.
Vamos pensar positivo, vamos ativar memórias boas, vamos ter esse diálogo interno positivo, sabe? Eu vou me dar bem, vai tudo certo. Porque isso realmente vai nos ajudar. Depois, o segundo passo é o respirar corretamente, que a gente acabou de falar, é o respirar fundo. Respirar com calma, por favor, não façam igual a Júlia, que soltou o ar de uma vez e mais coisa junto, quase. Enfim. Então, respirem esse ar tranquilamente, soltem mais tranquilamente ainda, para ir acalmando, certo? E o terceiro fator é o mudar a postura, porque como nós já vimos, a Amy Cuddy, a pose do super-herói vai ajudar a nos acalmar de forma mais rápida. Vai nos ajudar a sentir um pouco desse poder. O colocar os ombros para trás, fazer gestos mais amplos, o sorrir, vai também fazer com que o nosso cérebro acredite que nós não estamos precisando fugir. Então, esses 3 passos, eles realmente nos ajudam, eles realmente vão fazer com que a gente consiga começar a entender como o nosso corpo funciona. Porque é muito importante a gente também deixar aqui muito claro de que oratória é autoconhecimento. Como o seu corpo funciona com a ansiedade, o que funciona ou não para ele também é autoconhecimento. Então, às vezes, como que o seu corpo reage? Você começa a andar em círculos. Começa a andar em círculos, começa a andar em círculos, começa a andar em círculos. E quando você vê, você está andando mais em círculos. E a gente vai entrar nesse looping, às vezes. Quanto mais a gente anda em círculo, mais nervoso a gente fica. Quanto mais nervoso a gente fica, mais andando em círculos a gente fica. Então, nós precisamos entender como o nosso corpo reage para cortar isso. Não, eu não vou andar em círculos. Beleza. E o que vai me acalmar? Tá, ativar memórias. Que memória me acalma? É da minha família? Não, da minha família não. Não. É dos meus amigos. Beleza, então. Então, vamos ali ativar essas memórias. Então, é tudo da gente saber adaptar aquilo que nos é passado, saber o que funciona e o que não funciona para o nosso corpo. Ok? Pode passar. E eu queria encerrar esse discurso. Eu sempre trago umas imagens e eu queria falar para vocês. Nós fizemos um vídeo, eu e o Yuri, falando um pouquinho sobre o que é o concurso de oratória, o que é o CNO, afinal de contas. Porque um concurso de oratória não é sobre o troféu, não é sobre a gente ganhar, não é isso, é sobre a jornada. E a jornada é o que? É a oratória em si. Então, nós queríamos falar que é sobre isso, é sobre viver. Pode passar, Malu. É sobre nós discursarmos aquilo que nós acreditamos. Sei que aqui também tem Rotaract, sei que temos outras pessoas, e é exatamente sobre isso. Não é sobre Interact em si, mas sobre o que nós acreditamos. Essa frase foi feita para o nosso vídeo do CNO do Interact, mas eu queria falar para vocês que a oratória é uma identificação de quem nós somos. Porque a nossa voz é isso. É aquilo que nós temos dentro e nós queremos mostrar para as pessoas. Às vezes a gente não quer, mas também precisamos. Porque se tem uma coisa que nós podemos falar que irá ajudar alguém, é nosso dever fazer isso. Afinal, a gente pode ajudar outras pessoas. Imagina se todo mundo ajudasse as pessoas por meio da fala. Se as pessoas conseguissem transmitir aquilo que aconteceu com elas, ajudou elas, e conseguem abrir oportunidade para outras pessoas. Então, eu queria falar que, como vocês sabem, eu sou um pouco puxa-saco do concurso de oratória, porque eu sou presidente do CNO, mas é exatamente sobre isso, é sobre viver, é sobre discursar, é sobre falar o que nós acreditamos. A Letícia vai falar um pouquinho mais sobre o concurso de oratória, então por isso não falarei, mas eu gostaria de dizer que, se vocês tiverem a oportunidade de estarem participando de um concurso interno, de um concurso extraoficial, participem. Se vocês tiverem a oportunidade de estar participando de um concurso diário, um curso nacional, participem. Porque é nesses momentos que nós vamos treinando, que nós vamos entendendo. A minha ansiedade funciona assim. Eu preciso melhorar isso. Micaele, mas eu morro de medo. Mas o concurso está ali realmente para isso, é para a gente errar, sabe? As pessoas às vezes acreditam que é apenas o troféu, é apenas o certificado, é apenas o título que vai vir junto, as pessoas, sabe, nossa, ganhou e tal. Mas não é. O concurso é um ótimo momento para a gente treinar a nossa oratória, porque vão ter pessoas nos escutando, vão ter pessoas nos avaliando, a gente pode perguntar para os jurados, e aí, como eu fui? Onde eu posso melhorar? E a gente começa a entender, porque não é sempre que nós vamos ter uma oportunidade de falar em público. Ou então, quando nós tivermos essa oportunidade, às vezes vai ser muito importante. Então, por que não treinar naquilo que nos aparece? E uma coisa que eu falo também é que oratória é uma prática diária. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de falar nas reuniões, falem. Micaele, nas reuniões eu até consigo falar, mas para um monte de gente, não.
Então, nós vamos começar a trabalhar isso. Olha, eu percebi que entre meus amigos eu consigo falar, mas com mais pessoas, não. Então, eu vou aumentando esse grupo aqui para mim um dia conseguir falar para mais pessoas. Então, é tudo de ir percebendo. E é um treino realmente diário. Se vocês quiserem, tem até como eu entrar lá depois no Insta da MJO Interact Brasil, onde a gente publicou 4 passos básicos para você melhorar a sua oratória. E é exatamente sobre aquilo que a gente falou, que é uma prática diária. Nós podemos começar a nos autopoliciar sobre o que nós falamos, sobre como está o nosso repertório de palavras. E, igual o Felipe falou, se vocês tiverem disponibilidade, escutem o podcast, que a oração é oratória, porque são fatores que às vezes nós vamos juntando e vamos começando a entender. Nossa, eu sempre fiz isso e não percebia. Nossa, eu sempre sorria quando eu estava em pânico, mas eu não sabia porque eu estava sorrindo. Então, a partir do momento que nós vamos aprendendo um pouquinho mais a parte teórica, nós podemos aplicar naquilo que a gente não sabia que acontecia com o nosso corpo, mas às vezes a gente percebe que a gente já faz, nós podemos ainda melhorar isso, ou então perceber os nossos pontos positivos. Então, pode passar, Malu. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada pela paciência dessa internet, que caiu várias e várias vezes. Eu espero que vocês, apesar disso, tenham conseguido absorver conteúdo, que eu tenha feito alguma diferencinha para vocês, que se isso acontecer eu já vou ficar muito feliz. Deixe os meus contatos para tirar qualquer dúvida, para qualquer coisa, eu estou à disposição. Não só eu, como também a minha comissão do Concurso Nacional de Oratória, nós estamos aí para vocês. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu sei que é difícil a gente prestar atenção quando fica caindo, podem falar, estou à disposição de vocês. É hora essa, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita que é do CNO, diretamente do CNO, gente. Presidente da comissão do CNO. Por favor, perguntem. A gente sabe que às vezes tem muitas dúvidas, que a gente fica com medinho. Eu tenho uma Ai, pergunta. meu Deus. A Júlia Almada falou aqui, a Mia Couto é homem. Então não é A, né? É o Mia Couto. Foi mal, galera. Foi mal, Mia Couto. Mas eu já me retifiquei aqui. Mia Couto é homem. Me ouve? Me ouve? Estou escutando. Você ficou nervosa, ansiosa quando sua internet caiu? Gente, é exatamente isso. Nossa, muito boa, Vitor. Eu tenho um problema, na verdade, que eu tava conversando até com a Lori. A Lori, ela é diretora do CNO, do Rotaract, certo? E ela foi minha professora de oratória e ela também é minha terapeuta. E a gente tava desenvolvendo isso porque o que a gente percebeu? Eu entro no automático quando eu tô ansiosa. Então eu não sinto a minha ansiedade. Eu só vou, sabe? E a gente tá tentando reverter isso. Porque se eu entro no automático, eu também não consigo passar direito para vocês as minhas emoções. Então, eu tenho esse problema. Mas não fiquei tão ansiosa. Mas eu acredito que seja por isso, porque eu entro no automático. Mas é muito importante, muito bom que você abordou isso, Vitor, porque a gente tá sujeito a esses improvisos. Então, galera, se acontecer algum improviso, respira fundo. A Malu falou, minha internet caiu, e acontece mesmo de cair. Então, respira fundo e segue o baile. Não tem problema a gente errar. Todo mundo vai entender isso, as pessoas em geral são compreensivas. O problema é se a gente ficar nervoso com isso e não conseguir transmitir aquilo que elas vieram para nos escutar. Até a Giovanna Piacentini fala no curso que a única coisa que ninguém vai perdoar é se vocês fazerem eles perderem o tempo deles. Agora, se você falou errado alguma outra palavra, tipo, falei que a minha culpa era a minha culpa, eu tô me retificando, é o minha culpa, ok? Isso tá tudo bem, a gente erra mesmo. Então, vamos retificar as palavras, não dar tanta ênfase e seguir. Não tem problema a gente errar, a gente nunca vai saber de tudo, nós estamos sujeitos aos imprevistos, mas como que nós lidamos com isso? Mas sim, eu fiquei ansiosa também, por quê? Porque eu tô suando aqui feito um porco, mas tá tudo certo. Então, geralmente, na minha pessoa, eu externalizo que eu estou nervosa, tanto que teve uma hora que eu comecei a falar mais rápido, mas a Micaele mesmo não sente que está nervosa. Então, é algo que eu estou trabalhando. E é muito importante a gente notar também, porque muitas coisas, do modo que nós reagimos com problemas da nossa vida pessoal, elas refletem na nossa comunicação. Por exemplo, quando eu era pequeno, nossa, eu sofria muito bullying. Então, é normal, às vezes, quando você falar em público, você sentir medo do julgamento. Então, como é que tá isso? Então,
é algo, a oratória eu falo que é autoconhecimento, por quê? Porque ela vai muito além do chegar num palco, pegar no microfone e começar a falar. Tem várias questões que estão ali atreladas. A roupa que eu estou vestindo é algo meu, mas vai passar uma mensagem. Os problemas que eu tive, que me afetaram psicologicamente, deixaram algumas marcas, é algo muito pessoal, mas vai afetar em como eu me comunico com as pessoas. Então, galera, oratória é autoconhecimento. Tenham esse olhar voltado para vocês. Tenham paciência para entender por que eu tô assim, o porquê que eu faço isso. Será que não é melhor, às vezes, procurar um profissional para estar conversando comigo? Claro que muitas vezes isso é o ideal, mas não é muitas vezes o que é viável para a gente. Às vezes no nosso bolso não consegue pagar também. Mas se nós começarmos a entender que essa paciência ela é necessária e nós mesmos começarmos a nos analisar, é uma coisa que vai indo de pouquinho em pouquinho, mas vai indo. Consegui responder? Eu dei uma volta enorme, né, Vitor? Completamente. Eu mesmo, se estivesse no seu lugar, não saberia lidar tão bem como você lidou. Eu gostaria até de, talvez, explanar um fato. Eu estou passando por um perrengue lá no meu trabalho e o que você mencionou agora faz muito sentido. Hoje mesmo eu tinha que fazer uma apresentação para a diretoria no meu trabalho e eu estava muito ansioso. E nisso que eu cheguei na parte da manhã, os gerentes olharam para mim e falaram assim: Você tá bem? Aí eu falei: Estou, porque eu não estaria. Parece que você tá com uma espécie de delay, você tá falando devagar, parece que você ainda não acordou. Mas é justamente por isso. Eu acho que quando eu estou ansioso, eu começo a pensar muito mais e demoro muito mais para responder. E as pessoas acabam achando que eu estou, sei lá, que eu não estou bem. Uhum. No meu caso, acontece a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, aqui a gente teve que organizar o ENIPA, né? O Encontro Interativo Paranaense. E as pessoas falavam: Micaele, se acalma. Você tá muito ansiosa. E eu falo assim: eu não tô ansiosa. O que tá acontecendo? Mas era, na verdade, igual eu falei, eu externalizava que eu estava ansiosa, mas eu não sabia que eu, Micaele, estava nervosa. É muito normal eu ter que fazer alguma coisa importante, me atacar a gastrite, eu passar mal e falar assim: mas eu não tô ansiosa. Então, a gente tem que começar a aprender, cara, o que tá acontecendo? E o que aconteceu? Eu aprendi a partir da oratória. Você viu como é importante a oratória? Eu comecei a ter autoconhecimento sobre a minha pessoa. Tá, eu faço isso, mas por quê? Porque eu não gosto de sentir as coisas, porque eu tenho medo de me magoar, porque eu tenho medo, às vezes, de não ser do jeito que eu queria. E daí, se isso acontece por acaso, eu começo a me sentir o quê? Começo a me sentir fraca, começo a me sentir boba, porque eu não consigo controlar tudo. Isso é óbvio que a gente não consegue. Então, oratória é ter esse olhar virado pra gente, é entender o porquê que isso está acontecendo, e aos poucos é a gente abrir essa porta para começar a ver um entendimento muito maior. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente só pensa: nossa, eu não consigo falar por tal coisa. Nossa, é assim por tal coisa. Mas tá tudo muito atrelado. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado pelas dicas aí. Foram sensacionais. Imagina. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Eu não sei se perguntaram, mas a Ana Carla mandou uma no chat. Ai, eu não vi. Ela perguntou: Eu gostaria de saber que dica você daria para melhorar a dicção na hora de se expressar. A dicção. Mas você fala dicção em qual sentido? Fala comigo, é Ana? Oi, é sim. Com licença. Gente, meu toque de celular ignora. Eu tenho que silenciar aqui. Mas, enfim, eu falo muito porque, assim, eu já participei do concurso de oratória do meu distrito, que é o 4710. E eu tenho uma mania que, assim, eu começo a falar rápido e eu embolo nas palavras. E minha dicção vai pro lixo, sabe? Então, eu queria muito saber como dominar isso, melhorar isso, sabe? Na hora de falar, de manter a calma e conseguir falar palavra por palavra sem atropelar tudo, sabe? Entendi. Pelo que eu notei aqui, Ana, sua dicção é muito boa. Você não atropelou nenhuma palavra aqui, você disse ela de forma clara. O problema, então, seria o quê? Pelo que eu analisei, a sua ansiedade. Você fica ansiosa e começa a embolar, igual você disse. Às vezes, sua respiração não vai ficar mais torácica, vai ficar mais curtinha, você vai acelerar as palavras, você não vai conseguir pensar direito, você vai tumultuar tudo, porque não está indo oxigênio para o seu cérebro, você não sabe mais o que você está fazendo.
Então é isso que, na verdade, pode estar acontecendo, porque pelo que você falou aqui, você não travou nas palavras, você conseguiu se expressar de forma clara. Mas a ansiedade é que negócio, é demasiado sentimento, rouba a voz mesmo, a gente já era. Parece que a gente, né, desaprende tudo que a gente já sabe. Então, o que eu recomendo? Que você coloque em prática tudo que a gente conversou hoje na palestra. Percebeu que está falando muito rápido? Respira. Respira. Micaela, eu vou parar no meio do negócio respirar? Qualquer coisa para no meio do... Exatamente isso que acontece. Esquece todas as palavras. Respira um pouco. Às vezes, faz uma cara de que você está fazendo uma pausa de suspense, sabe? Daí você vai respirando enquanto isso. Então, é muito importante. Respira fundo. Às vezes, Micaele, vou ter que parar para respirar. As pessoas vão perceber que eu parei para respirar. Mas está tudo bem também. Porque é aquele negócio. Não tem problema a gente falar muito rápido. Não tem problema a gente errar. Se a gente parar, consertar isso. E depois a gente conseguir fazer tudo normalmente. Então, respira fundo. Quando a gente respira, vai levar esse oxigênio para o cérebro. Nós vamos começando a organizar os nossos pensamentos. Daí, outra coisa que a gente não precisa ter medo é do improviso. Porque, olha, vamos começando a organizar. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Então, nós realmente precisamos ter essa respiração para nos ajudar o nosso cérebro. Coitado, ele não faz nada sem oxigênio. E a partir do momento que nós vamos começando aos pouquinhos a entender isso, nós vamos começando a nos policiar também melhor. Às vezes você não vai precisar chegar nesse ponto de ter que parar tudo para respirar. Antes disso, você vai começar a desacelerar, você vai começar a respirar um pouco melhor. Às vezes, respira, faz esse treinamento de respirar fundo antes de começar a falar. Quando você sabe que tem que subir no palco, fazer alguma coisa, já começa a fazer isso. Vai se policiando para falar as palavras com pausa, para você ir utilizando isso. Muitas vezes a gente não usa essa pausa. E essa pausa ela é muito importante, ela não deve ser nossa inimiga. A pausa ela é nossa aliada. Pausa de até 3 segundos. Todo mundo presta atenção, ficam assim. Nossa, vai falar algo muito importante. Nossa, vai falar algo agora, ó o suspense. E às vezes a pessoa esqueceu. Mas ela tá usando a pausa ao favor dela e tá tudo bem. E se por acaso, Ana, você percebeu que isso aconteceu, você não tá sabendo mais colocar as palavras do jeito certo, organizar, quando você parar qualquer coisa, repete a última coisa que você disse. Por exemplo. E o primeiro passo é... E você esqueceu. Então você respira fundo. E olha assim, com cara séria, sabe? Porque as pessoas nem vão achar tanto que você esqueceu. Se a gente fazer uma cara assim, daí ferrou, né? Então, nós também temos que saber manter a plenitude, sabe? Enganar um pouco o povo, assim, que tá tudo certo. Então, respirou fundo. Ok. Você pode repetir aquilo que você falou. E o nosso primeiro passo, então, aí você segue, ou então você dá uma volta, sabe? Repete algumas palavras para você, enquanto você ganha tempo, você conseguir lembrar. Ajudou, Ana? Consegui responder? Ajudou sim, viu? Muito obrigada. Imagina, qualquer coisa, você entra em contato. Amores, alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, antes da gente encerrar, vamos tirar uma fotinha